A parceria entre o São Lucas Hospital Center e o CEOT se estende além dos atendimentos aos pacientes. Vamos falar agora sobre a residência em ortopedia. Gostaria de agradecer a participação dos doutores do CEOT, Dr. Gustavo Meurer, médico ortopedista especialista em coluna, e também do Dr. Pedro Paulo Verona Pércio, ortopedista especialista em quadril. Sejam bem-vindos, doutores. Olá, Gabriele, muito obrigado. Olá, Gabriele, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse assunto que é muito mais do que o nosso trabalho, faz parte da nossa vida, né? Então, doutor Pedro, para nós iniciarmos a nossa conversa, como funciona, como é a residência em ortopedia e traumatologia? Bom, a residência de ortopedia, nós dizemos que ela é uma residência de ingresso direto, então não existe nenhuma outra residência de pré-requisito que o médico precise fazer, por exemplo, clínica, cirurgia, para ele ingressar na residência de ortopedia. É uma área bem específica mesmo da medicina, né? São 3 anos, né? São 3 anos, pelo menos, e depois mais 1 ou 2 anos opcionais, para o ortopedista, para o já ortopedista, se dedicar exclusivamente a uma área, né? Certo. O doutor falou agora sobre as áreas de especialização. Doutor Gustavo, quais são elas? Quais são as possibilidades, então, dentro da ortopedia? Com o aumento da complexidade dos casos, né, o aumento do volume de conhecimento que foi sendo gerado na ortopedia, a ortopedia acabou se subdividindo através de segmentos do corpo ou articulações. Então, hoje, após a formação de 3 anos na ortopedia, se subdivide entre algumas áreas, como a cirurgia da mão e a cirurgia da coluna vertebral, que são mais 2 anos de formação após a cirurgia, o término da residência de ortopedia e traumatologia. Eu acredito que o quadril, 2 anos? 2 anos, 1 ou 2 2 anos. Aí continuam também joelho, ombro e pé e tornozelo, mais 1 ano de formação. Isso para a formação básica, quando você atinge a sua subespecialidade, né? A partir dali, na verdade, como um ortopedista, você pode atuar. Mas para você ter o conhecimento adequado e conseguir absorver e prestar o melhor tipo de atendimento na sua área específica, é necessário essa subespecialidade. Doutor, e essas subespecialidades, existem a possibilidade de fazer cursos fora do Brasil? Como que é essa parte de formação, então, desse novo ortopedista? Existe a possibilidade, caso o interesse do profissional, continuar fora do país através de um estudo que é chamado de Fellow. Então, você se aplica a uma universidade ou algum lugar que tenha reconhecimento, eles fazem a sua avaliação e você eventualmente é convidado para participar, acompanhando como é o dia a dia do lugar. Seja desde o acompanhamento da parte clínica, a maneira de atendimento, o acesso a novas tecnologias, as novas técnicas que possam existir fora. E durante um período de tempo, qual é acordado, você pode fazer o segmento, né? No meu caso, eu terminei a minha subespecialidade na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e dei segmento fazendo esse fellow na Universidade Thomas Jefferson, na Filadélfia, nos Estados Unidos. E durante esse período de tempo, a gente tem a oportunidade não só de conviver com a pessoa, o profissional daquele país, mas normalmente esse local é um local onde ele acaba convergindo estudantes de outros países do mundo. Então, durante a minha estadia, eu tive a oportunidade de conviver com italianos, com alemães, com indianos, em que você aprende a cultura não só do país, mas você também entende como funciona a medicina e a especialidade nesses outros países também. Sempre buscando melhores tratamentos e a evolução da medicina, né, doutores? Sim. Eu quero dizer que o treinamento, o ensino ortopédico no Brasil é muito bom, é de primeira. Porém, o Brasil é um país que tem uma deficiência crônica em pesquisa, e a gente sabe que a pesquisa é o que desenvolve tratamentos novos, etc. Então, essas novidades, elas acontecem, infelizmente, em outros países, por exemplo, Estados Unidos, países da Europa, enfim. Então, a gente acaba tendo que sair, e isso é muito bom, porque você acaba vendo realidades diferentes, e você ficar só no teu ambiente, só no teu habitat, toma aquilo como certo, e você expandindo essa visão, isso é bom para todo mundo, né? Melhor ainda para o paciente, né? Inúmeros benefícios. O doutor Gustavo foi da primeira turma de residência em ortopedia do São Lucas, né, doutor? Como foi a relação entre prática e teoria na residência?
Olha, a residência se iniciou em 2011 e que eu tive a oportunidade de ter o Pedro, que é hoje meu sócio, colega, como preceptor, que é o nosso professor. E durante a época da residência, você tem um contato íntimo com esses professores, os médicos que fazem a atuação. Tá? E durante esse período você aprende não somente a parte teórica, você não aprende somente a parte prática, mas você aprende também a maneira de se portar, como você vê uma situação, como diante de um problema perante o paciente você consegue achar uma solução, não somente da parte técnica, mas como que você conversa, como que você atua, qual que é o nível de moral e ética que é necessário para que você tenha um bom segmento da sua profissão. Durante esse processo, que foi de 2011 a 2013, eu tive a oportunidade de aprender isso, né? E na época, o Hospital São Lucas, nós fomos a primeira residência do Hospital São Lucas, antes mesmo de clínica médica, ginecologia e obstetrícia. Então, nós somos os pioneiros, tanto como estudantes, quanto preceptores, no desenvolvimento da residência aqui dentro dessa instituição. O hospital nos ajudou bastante, eles deu todas as condições na época para que nós tivéssemos um ótimo ensino, um ótimo estudo, e o resultado disso foi a aprovação talvez uma das mais complexas provas de título do país, que é a prova de título de ortopedista e traumatologista, pela Sociedade Brasileira. Que bacana. Então, desde 2011 que tem essa residência que vem formando ótimos profissionais, certo, doutores? Doutor Pedro, então o doutor falou sobre o residente. Sim. Existe um certo mito quanto à atuação do residente durante o processo de formação. O doutor poderia falar um pouco mais, então, qual é o papel do residente nos atendimentos? Bom, o residente ele sofre 2 estigmas. Dentro do hospital, ele não é visto como um médico, ele é visto como um residente. E na comunidade, a comunidade acha que é um estudante que está fazendo atendimento e que ele vai fazer a cirurgia. Então, esses são 2 mitos. Primeiro, o residente ele é um médico com CRM, enfim, ele passou pelos anos de formação da medicina e depois ele passou por uma prova, um concurso que aprovou ele para continuar o seu treinamento já como médico. O conceito de residência é treinamento em serviço, então mistura as 2 coisas. O residente é o médico que está se aprimorando numa determinada área e paralelamente ele está contribuindo com o trabalho, né? Então, esse mito do que é o residente, a gente já ouviu falar muitas vezes, eu não vou operar em determinado hospital porque lá são os estudantes. Não, isso é um mito de muito grande má fé, na verdade, né? Agora, o residente, ele participa do atendimento, né? Ele entra na cirurgia, porque ele está aprendendo né? Mas ele não executa sozinho procedimentos, né? Conforme ele vai evoluindo, claro que ele vai tendo os pacientes dele e vai realizando os procedimentos conforme a sua capacidade, né? Mas existe uma responsabilidade muito grande por parte dos hospitais e por parte do corpo de preceptores, né? Nós estamos lidando com uma pessoa, um paciente, né? Certo, e com uma vida. Complementando o que o Pedro falou, né? Esse estigma é um estigma muito também do país. Quando você tem uma experiência fora, você observa que os pacientes, eles buscam os hospitais que são escolas. Afinal de contas, se é um hospital-escola, existem profissionais capacitados para ensinar. E quando você está ensinando, você também está sob o olho, o julgamento daqueles que estão aprendendo. Então, eventualmente, o que você está aplicando no seu dia a dia, se o residente observou, leu no livro, fez um curso e vê que não está em acordo com o que você está fazendo, ele vai te questionar. Então, olha, por que eventualmente cirurgia o senhor fez essa opção por técnica e não por essa? Por que o tratamento foi desta forma, né? Então, isso, na verdade, valida muito mais o conhecimento daquele local do que algum demérito, né? Então, talvez o que eu vi de maior diferença na parte do ensino médico lá fora, e aqui é isso, lá fora é um lugar muito melhor avaliado, um local onde é prestado o ensino através das suas residências, quanto em demérito aquele que não existe isso. E outra coisa é que você também consegue fazer o celeiro de bons profissionais, porque desde o início da formação você está acompanhando esta pessoa. Então não é somente tecnicamente que você avalia, mas como que ela se porta, como que ela atende o paciente, qual que é a educação, qual é a humanização que esse médico tem com o paciente. Então desde o início da formação até o final. E é a partir dali que você também consegue captar colegas
de boa qualidade para eventualmente atuarem ao seu lado, atuarem na instituição que você pertence. Então é muito importante a gente conscientizar as pessoas que estão em casa sobre o papel do residente e o papel do preceptor também. E entrando nessa parte dos preceptores, doutor Gustavo, o doutor citou agora um pouco sobre essa parte de troca de conhecimento, tanto do residente quanto do preceptor. Então, qual a importância desse contato para ambas as partes? Para o preceptor, primeiro ele tem que estar atualizado. Tá? Não tem como você ensinar e você ficar parado ao tempo. Você não, na medicina ainda mais isso, né? Como é que eu vou explicar conceitos que vão se modificando a cada ano com conceitos antigos, né? Então o preceptor está sempre em um processo de reciclagem. E ele está sempre sendo, como eu falei anteriormente, questionado. Então o questionamento faz com que os preceptores também se mantenham sempre um foco do estudo. Os residentes, por sua vez, além do conhecimento da parte técnica, em que eles vão aprendendo, eles também vão observando a maneira como que se atende um paciente, a maneira como que se porta perante outros colegas, né? Como que você se discute um caso clínico, como que, eventualmente, numa situação em que gere maior conflito, seja com o paciente, com equipes médicas, como que ele pode se portar, aprendendo isso com a atuação dos próprios preceptores. É muito importante, então, essa troca constante e essa busca constante por aprendizado, tanto do residente quanto do preceptor, certo, doutor? Sim. Na residência a gente mistura basicamente duas coisas. Experiência do preceptor, que já passou por diversas situações, e o aprendizado e o conhecimento novo, né, de novos tratamentos, de novas doenças, né? Então, o ambiente de uma residência permite isso, né? E o médico que trabalha sozinho, isolado, sem contato com outros colegas e inovações, ele tende a estagnar, né? E falando justamente sobre as evoluções e as novas tecnologias na área da ortopedia, doutor Pedro, quais são essas novas tecnologias que estão presentes e que vocês já vêm utilizando? Bom, a grande novidade na medicina, em geral, dos últimos anos, é a robótica, né? Essa é a grande novidade e a ortopedia está caminhando para isso, principalmente nas cirurgias que exigem implante de próteses. Eu acredito que a cirurgia de coluna também vai evoluir para esse caminho, né? Então essa é a grande novidade. Existe uma certa resistência, como qualquer área. Por exemplo, eu gosto de usar o exemplo da escrita. Antigamente a gente usava lápis, caneta para escrever um livro, etc. E depois veio a máquina. Imagina a revolução que foi com a máquina de escrever. Se você pegar uma máquina de escrever, é uma coisa extremamente complexa ali. Você aperta o A e sai o A lá, enfim. E depois disso veio o computador, e aí parecia que já estava resolvido com o computador, e aí veio o smartphone, enfim. A evolução tecnológica da humanidade, ela é constante e não sei aonde que ela vai chegar. E ela exige também um conhecimento ainda mais, então, essas novas tecnologias dos médicos, de todo o corpo clínico, né, doutor? Como você estava explicando, a atualização ela é constante, né? A robótica, como o Pedro bem citou agora, talvez é o que neste momento tem na ortopedia de mais novo, né? Sempre quando se procura uma nova tecnologia, se procura uma menor agressividade cirúrgica, com melhores resultados, né, para que isso gere uma menor morbidade ao paciente e ele tenha uma melhor experiência cirúrgica. As tecnologias, elas demoram um tempo até se provarem que são realmente eficazes. Nós vimos muitas tecnologias virem e ir embora, porque não houve uma reprodutibilidade com outros colegas, mas o caminho sempre converge em que, hoje em dia, em que a robótica ou inteligência artificial te auxilia em processos, tornando um procedimento cirúrgico mais curto, menos agressivo, né, e atingindo os melhores resultados. Então vamos aguardar e ver quais são as novas possibilidades e o rumo em que as tecnologias levarão à medicina, Isso né, mesmo, doutores? isso aí. Doutor Gustavo, na última edição do programa nós falamos sobre os desafios da residência em neurocirurgia. Dentro da ortopedia, quais são eles? Quais são os principais desafios que os residentes e os futuros médicos ortopedistas encontram nesse caminho? Olha, Gabriele, quando nós estamos no cargo de preceptor, a Sociedade Brasileira de Ortopedia faz uma capacitação com quem são os preceptores
para que aprendam não somente a dar aula, né, como também a tentar demonstrar ou passar para o residente a melhor experiência no ensino. Do que eu vejo para esses novos residentes, talvez um mercado de trabalho que é muito mais voraz hoje em dia, existe uma competição muito maior, né, muito mais médicos entrando no mercado. Você estava falando da prova da SBOT, né? Então, Isso. o médico é o seguinte, é difícil entrar na faculdade de medicina, tá? O vestibular é concorrido, sempre foi concorrido, hoje talvez seja um pouco menos, pelo aumento do número de vagas, mas é difícil, não é fácil. Eu sempre falo assim, o curso de medicina, a faculdade de medicina não é uma faculdade difícil no sentido de coisas muito complexas, mas a quantidade de assunto que você tem que estudar é muito grande. Talvez a faculdade de engenharia seja muito mais complexa, desenvolver aqueles cálculos, aquelas coisas. Mas a medicina, a quantidade de livro que você tem que ler é absurdamente maior, ganha na frente de todo mundo. E depois ele entra na residência, que é uma outra prova, e aí ele faz a residência de ortopedia e ele sai e ele vai fazer a pior prova da vida dele, que é a prova para obtenção de título de ortopedista, que é a prova da SBOT. Ela é uma prova que exige questões escritas, questões teóricas. Às vezes a gente tem vergonha de vir aqui e ser entrevistado. Imagina um residente, um médico recém-formado, ir lá, sentar numa banca com 2 examinadores que ele nunca viu, para responder uma questão em 6 minutos e responder tudo sobre aquela doença em 6 minutos. Tem prova de habilidade, então é muito complexo mesmo. A gente dá muito valor para essa prova e o residente que passa, esse cara ele tem que ser enaltecido, porque não é fácil mesmo. Felizmente o índice de aprovação é alto, e o nosso índice de aprovação aqui na residência do São Lucas e do CEOT é muito alto mesmo, né? Então, formando profissionais qualificados para melhor atender os pacientes. Sem dúvida, sem dúvida. No pós. Uhum. Doutor, dentro, então, da ortopedia, existe um procedimento chamado transplante ósseo, isso? O São Lucas Hospital Center é o único hospital na região que tem a autorização para realizar esse tipo de procedimento. O doutor poderia explicar o que é essa cirurgia? O que é? Sim, para ficar mais fácil de entender, a gente fala em transplante ósseo, porque as pessoas entendem muito bem o que é um transplante de rim, o que é um transplante de coração. Tecnicamente, na ortopedia, a gente chama de implante de enxerto ósseo, tá? Esse enxerto ósseo, ele é, de certa forma, diferente do transplante cardíaco, do transplante renal, né? Ou de outros órgãos. Por quê? Porque eu não preciso que exista compatibilidade entre doador e receptor, e diferentemente, por exemplo, de um transplante de coração, que surgiu aquele doador, eu tenho que captar e eu tenho algumas horas para implantar esse coração no receptor. O transplante ósseo, ou enxerto ósseo, não. Ele é captado através de doação, assim como a doação dos outros órgãos, a família doa, né? E ele é captado, ele é processado, ele é armazenado de forma congelada, né? Congelado a uma temperatura ultra baixa, menos 80 graus, em refrigeradores específicos para isso, né? E ele pode ser utilizado por até 5 anos, né? Então, um doador, ele beneficia uma pessoa em relação a transplante cardíaco, 2 em relação a transplante renal, mas em relação ao transplante ósseo, ele beneficia dezenas de pessoas, né? Então, a gente diz que a pessoa não morre porque ela está precisando de um transplante ósseo, mas ele fica limitado, dificuldade de andar, a gente só dá valor à nossa locomoção sem auxílio, sem muleta, sem cadeira de rodas, quando a gente perde isso, né? Porque no dia a dia isso é uma coisa completamente automática, né? Então, o transplante ósseo, ele permite a devolução da qualidade de vida para esse paciente. E o Hospital São Lucas, ele sempre foi o único hospital aqui em Cascavel credenciado para fazer esse tipo de procedimento, isso há mais de 15 anos, né? Atualmente a gente recebe o enxerto ósseo de outros bancos, né? Mas a gente está num estágio bastante avançado para formar o nosso banco aqui, né? Então a gente já tem estrutura física,
A gente já está com a documentação bastante encaminhada e a gente imagina aí que no futuro próximo a gente tem o nosso banco aqui, que a gente possa fazer as captações e implantar esse recurso para a população aqui de Cascavel e região, né? Certo. E, doutor, quando é indicado fazer esse transplante ósseo? Para quais pacientes, quais doenças, quais condições? São pacientes que, por alguma razão, tiveram uma perda de substância óssea. Isso é muito frequente em pacientes que fazem prótese, por exemplo, de quadril, de joelho, de ombro. E essas próteses, elas venceram, digamos assim. Elas cumpriram o papel delas, elas se soltaram, elas gastaram e elas precisam ser substituídas. Muitas vezes esse desgaste, ele não acontece só nas peças da prótese, ele vai comprometer o osso também. Então, são defeitos ósseos grandes que a gente não tem ainda um substituto apropriado e de baixo custo para o osso, né? Então, hoje a melhor opção para esses casos ainda é o que a gente chama de reconstrução biológica, que eu faço isso com enxerto, e com o passar dos anos, esse enxerto que era de uma outra pessoa, ele vai sendo substituído por osso do próprio paciente, né? Existem substitutos protéticos, próteses que são feitas sob demanda, mas isso não é uma realidade para o Brasil. Isso é porque o custo, e vou chutar aqui um valor, passa de 80, 100 mil reais uma prótese desse tipo. E se a gente falar isso em grande escala, o sistema, principalmente o sistema público, não é capaz de suprir essa necessidade, nem mesmo a saúde suplementar, os convênios, né? E quem que pode pagar por esse recurso? E você consegue fazer uma cirurgia com qualidade melhor, com custo mais baixo, utilizando o enxerto ósseo. Certo. Esse é um procedimento de alta complexidade dentro da ortopedia. Doutor Gustavo, quais são os critérios que, para um procedimento ser considerado de alta complexidade, e esse é um tipo de procedimento? Esses procedimentos de reconstrução, como o Dr. Pedro falou, com o uso de enxerto ósseo, são de alta complexidade, né? Falo que cirurgias difíceis não quer dizer que sejam de alta complexidade. Então, existe um rol de procedimentos cirúrgicos para cada determinada região, na minha especialidade, na minha especialidade da coluna, do Pedro do quadril, e que é determinado, olha, tais e tais procedimentos devem ser realizados em um hospital de grande porte, justamente pela qualidade do hospital, pela qualidade técnica dos profissionais que existem lá, né? Não se pode construir grandes centros de todas as especialidades em todas as cidades. Então, o que procura-se fazer é justamente isso. Tal centro ele consegue resolver esses casos de com maior dificuldade para ser de resolução, e vamos concentrar lá nesses locais para que não tenha necessidade tanto de implementação de material técnico, seja de prótese, de órtese, ou mesmo dos profissionais. A gente não consegue formar profissional para que em todas as cidades do país consiga se resolver tudo. Então, isso é muito comum fora, voltando ao exemplo de fora, às vezes tem cidades que são especializadas em determinado tipo de patologia. Independente, vamos supor Cascavel e Toledo, vamos supor que Cascavel seja a parte ortopédica e Toledo seja a parte de neurocirurgia. Então, muitas vezes o paciente resolve cirurgicamente o problema em um lugar e depois é transportado para outro. Justamente isso porque reduz custo e consegue concentrar profissionais de melhor qualidade, melhor especificação técnica nesse determinado lugar. Certo, entendi. Voltando para a parte de formação e da parte da residência, doutor Pedro, para que um profissional ele saia qualificado e um profissional que tenha um atendimento para o paciente assim, da melhor forma possível, tem uma alta exigência dos preceptores. Então, qual é a importância do preceptor nessa jornada acadêmica desse residente e no impacto que isso vai causar lá na frente quando ele for atender a população? É essencial, né? A participação e a cobrança por parte da preceptoria é essencial, porque o residente ele inicia a jornada, ele vai terminar. A nossa preocupação é como ele vai terminar isso, né? Que resultado ele vai chegar. Então, a cobrança ela é constante, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista prático, em relação a habilidades, mas também isso que o Gustavo falou, a gente não transmite somente conhecimento técnico, a gente transmite conhecimento adquirido ao longo da experiência, de como lidar com determinadas situações, que isso
não está escrito no livro. Como é que eu vou manejar esse conflito que eu estou tendo aqui, seja com paciente, familiar, operadora de saúde, sistema judiciário, que é uma realidade, né, devido às características do nosso sistema público. Então, e o residente, assim, ele é como se fosse a nossa cria, né? Então, você quer que ele dê certo, você quer que ele se dê bem, né? Então, e a gente fica feliz quando ele se dá bem. Por exemplo, o Gustavo é da primeira turma e está aqui trabalhando conosco hoje há alguns anos já. E a gente fica frustrado e triste e procura saber aonde que falhou quando o residente não atinge o seu objetivo, né? E aí busca sempre melhorar para que da melhor forma passe o ensino para esses residentes, né, doutores? Sim, porque, na verdade, esse residente ele leva o nosso nome, né? Onde você fez a sua formação? Ah, eu fiz minha formação lá no Hospital São Lucas, fiz minha formação com a equipe do CEOT, né? Quando esse é um bom profissional, nós, como o Pedro falou, essa relação paternal, nós nos sentimos orgulho desse residente, né? Assim como nós nos cobramos em que momento nós falhamos, eventualmente, se um colega não teve sucesso, ou eventualmente precisa de algum tipo de auxílio. Certo, doutores, para finalizarmos a nossa conversa, então, como nós dissemos no primeiro bloco, a parceria entre o CEOT e o São Lucas Hospital Center perdura há mais de 20 anos, tanto em atendimento aos pacientes, né, desde 2011 na residência. Qual que é a importância tanto para o CEOT quanto para o São Lucas e principalmente para a população dessa parceria? É uma parceria essencial, porque o ortopedista precisa de um hospital e de um hospital que esteja atento às novidades e que queira investir em tecnologia, investir em recursos para proporcionar um bom ambiente de trabalho, né? E dessa forma o hospital ele se beneficia porque ele consegue atrair bons profissionais, que eu acredito que seja o caso do CEOT. E aí todo mundo ganha. É uma parceria, é uma relação em que todo mundo ganha, principalmente o paciente, né? O São Lucas nos traz essa estrutura fantástica de todo esse novo empreendimento, né? E isso que o Pedro nos falou, né? A qualidade técnica. O hospital ele não vive somente das máquinas, não vive somente das estruturas, né? Ele precisa de alguém que faça uso disso e com qualidade. E com toda certeza, nossa clínica, o CEOT, hoje na cidade é um expoente nisso. É a junção, então, de uma qualificação dos profissionais com uma estrutura que traz segurança ao atendimento aos pacientes, né, doutores? Muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas, sejam sempre bem-vindos ao programa. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e pela conversa que foi muito boa. Agradeço a oportunidade, Gabriele, muito obrigado.